A Amylyx Pharmaceuticals foi fundada em 2013 em Cambridge, Massachusetts, por dois jovens estudantes da Universidade Brown, Joshua Cohen e Justin Klee. Ambos ainda estavam na graduação quando começaram a desenvolver ideias voltadas para o tratamento de doenças neurodegenerativas, em especial a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ALS. O interesse surgiu de forma acadêmica e pessoal. Klee estudava neurociência e Cohen, ciências biomédicas. Os dois compartilhavam a frustração com a escassez de tratamentos eficazes para doenças como Alzheimer, Parkinson e principalmente ALS. Foi nesse contexto que começaram a trabalhar em um conceito terapêutico inovador, a combinação de dois compostos já existentes. Media Group, cientistas em brainstorming em sala de reunião, grupo de pesquisadores discutindo ideias em laboratório, quadro branco com fórmulas e diagramas de pesquisa Stockow e Distribute Equally, o taurursodiol, um ácido biliar com propriedades citoprotetoras, e o ácido fenilbutírico, utilizado para tratar distúrbios metabólicos, que juntos poderiam proteger as mitocôndrias e o retículo endoplasmático, estruturas celulares fundamentais cuja disfunção está ligada à degeneração neuronal. Em 2014, o conceito avançou para testes pré-clínicos, inicialmente em modelos animais. Os resultados mostraram alguma eficácia na preservação de neurônios, o que chamou a atenção de pesquisadores da área e reforçou a viabilidade da proposta. Nessa fase, a Amylyx ainda era uma empresa muito pequena, composta basicamente pelos dois fundadores, com apoio pontual de mentores acadêmicos e médicos interessados no projeto. No ano seguinte, em 2015, a Amylyx começou a buscar financiamento externo e parcerias para realizar ensaios clínicos em humanos. Foi um período desafiador, por serem jovens e inexperientes. Cohen e Klee enfrentaram resistência de investidores e ceticismo da comunidade médica. Ainda assim, conseguiram levantar os primeiros recursos, principalmente através de prêmios acadêmicos, pequenos investidores e organizações de pacientes com ALS que viam esperança na abordagem promissora da empresa. Até 2015, a Amylyx não tinha nenhum produto aprovado, ou mesmo em testes avançados, mas já era uma empresa com visão clara, propósito bem definido e uma proposta terapêutica que começava a se destacar em um campo historicamente carente de inovação. Entre 2016 e 2018, a Amylyx Pharmaceuticals passou por um período crucial de transição, saindo da fase de conceito e testes pré-clínicos para finalmente entrar no campo dos ensaios clínicos em humanos. Em 2016, com apoio de fundações voltadas para doenças neurológicas, como a ALS Association e a ALS Finding a Cure, a Amylyx conseguiu financiamento para iniciar seu primeiro estudo clínico de fase 2, conhecido como Centaur Trial. Esse estudo visava testar a segurança e a eficácia do AMX0035, a combinação do taurursodiol com o ácido fenilbutírico, em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ou ALS. O ensaio clínico foi conduzido de forma rigorosa e envolveu centros médicos especializados nos Estados Unidos. Seu objetivo era avaliar se o AMX0035 poderia desacelerar a progressão da doença, algo extremamente desafiador, já que a ALS é notoriamente rápida e devastadora. Durante esse período, a Amylyx ainda era uma startup pequena, com uma equipe enxuta e uma estrutura voltada principalmente à pesquisa clínica. No entanto, seu diferencial estava na conexão com pacientes e médicos, além de uma postura ética e transparente. Isso ajudou a fortalecer a reputação da empresa, mesmo diante de ceticismo em relação ao uso combinado de duas moléculas já conhecidas.
Em 2017 e 2018, o estudo Centaur avançou e começou a gerar dados preliminares encorajadores. Embora os resultados completos ainda não tivessem sido divulgados, já havia indícios de que o tratamento podia oferecer algum benefício funcional aos pacientes. Nesse momento, a Amylyx começou a atrair maior atenção da indústria farmacêutica, da comunidade científica e de investidores. A empresa seguia operando com cautela e comprometimento, priorizando a ciência e o envolvimento direto com a comunidade afetada pela ALS. Até o fim de 2018, a Amylyx ainda não tinha um produto aprovado no mercado, mas havia plantado as bases para algo muito maior, com um tratamento em fase avançada de testes e crescente visibilidade no mundo da neurociência clínica. Entre 2019 e 2020, a Amylyx Pharmaceuticals viveu um dos períodos mais decisivos de sua trajetória, a divulgação dos resultados do ensaio clínico Centaur e o início do reconhecimento internacional. Em 2019, depois de 3 anos de estudos, a empresa anunciou os resultados preliminares do estudo Centaur, realizado com 137 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ALS. O tratamento com a AMX0035 apresentou um efeito positivo na desaceleração da progressão da doença, medido por uma escala funcional que acompanha o avanço da ALS, chamada ALSFRS-R. Embora os efeitos tenham sido moderados, os dados foram considerados estatisticamente significativos, o que foi, sem dúvida, um marco para uma condição com tão poucas opções terapêuticas. O estudo chamou a atenção da comunidade médica e foi apresentado em eventos importantes, como o Congresso da American Academy of Neurology. No entanto, a recepção foi mista. Enquanto associações de pacientes e médicos enxergaram os resultados como promissores, parte da comunidade científica questionou o tamanho da amostra e a robustez dos dados. Ainda assim, em 2020, os resultados foram publicados no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo, um reconhecimento da seriedade do estudo. Isso aumentou bastante a visibilidade da Amylyx no cenário internacional. Nesse mesmo ano, a empresa deu entrada no processo de aprovação regulatória do AMX0035, primeiro nos Estados Unidos, na FDA, e depois no Canadá. Enquanto isso, iniciou conversas com agências reguladoras da Europa e expandiu sua estrutura organizacional para acompanhar o crescimento da operação. De uma startup universitária promissora, a Amylyx se consolidava, entre 2019 e 2020, como uma empresa biofarmacêutica de impacto global, movida por inovação, comprometimento científico e proximidade com a comunidade afetada por doenças neurodegenerativas. Em 2021, a Amylyx Pharmaceuticals alcançou marcos importantes que consolidaram sua posição no setor biofarmacêutico. O principal destaque do ano foi o avanço nos trâmites regulatórios do seu principal produto, o AMX0035, para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ALS. Após os resultados positivos do estudo Centaur, a empresa protocolou pedidos formais de aprovação junto às agências reguladoras, incluindo a Health Canada e a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. Nos Estados Unidos, o processo junto ao FDA seguia em andamento, embora com exigências por dados mais robustos, o que gerou debates entre especialistas, pacientes e autoridades de saúde. Ainda em 2021, a Amylyx ampliou sua presença internacional, iniciando diálogos com médicos e associações de pacientes na Europa e em outras regiões.
a empresa também deu início a novos estudos clínicos, incluindo uma extensão do estudo Centaur, chamada Centaur-OLE, para avaliar os efeitos de longo prazo do AMX0035. Outro marco relevante foi o crescimento institucional. A Amylyx expandiu sua equipe, atraiu novos investidores e reforçou sua governança corporativa, preparando-se para uma futura abertura de capital, ou IPO, que viria no ano seguinte. Com uma postura centrada em ciência ética e envolvimento direto com pacientes, 2021 marcou o amadurecimento da Amylyx, de uma startup promissora para uma empresa em vias de lançar seu primeiro produto no mercado global. O ano de 2022 foi o mais marcante da história da Amylyx Pharmaceuticals. Até então, o ano em que a empresa deixou de ser apenas promissora e passou a ter um medicamento aprovado e comercializado. Logo no início do ano, a Health Canada aprovou oficialmente o AMX0035 para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, a ALS. No Canadá, o medicamento passou a ser vendido com o nome comercial Albrioza, tornando-se uma das poucas terapias aprovadas para ALS no mundo. Em paralelo, a Amylyx avançava nos Estados Unidos. Após meses de debate e pressão de associações de pacientes, o FDA, que é o Food and Drug Administration, realizou reuniões públicas com especialistas e pessoas com ALS, onde houve um forte apelo emocional e científico a favor da aprovação. O caso ganhou atenção internacional, por representar o conflito entre rigor científico e a necessidade urgente de opções para doenças fatais. Em setembro de 2022, após reanálise dos dados, o FDA aprovou o AMX0035 com o nome Relivrio nos Estados Unidos. A aprovação foi considerada histórica e controversa. Embora os dados de eficácia fossem limitados, o FDA optou por autorizar o uso com base no potencial benefício e na segurança do composto. Além disso, em 2022, a empresa abriu capital na Nasdaq, captando milhões de dólares com seu IPO e adotando o símbolo AMLX. Com isso, a Amylyx se fortaleceu financeiramente e pôde ampliar sua atuação global. Encerrando 2022, a Amylyx era uma empresa com um medicamento aprovado em 2 países listada em bolsa e com grande expectativa para novos estudos e indicações terapêuticas. Um ano de consagração e também de novos desafios. Entre 2023 e 2024, a Amylyx Pharmaceuticals passou de um pico de reconhecimento para um dos momentos mais delicados de sua trajetória. Após as aprovações de 2022, o foco da Amylyx em 2023 foi o grande estudo de fase 3 chamado Phoenix, desenhado para confirmar a eficácia do AMX0035, também conhecido como Relivrio ou Albrioza, em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ou ALS. Esse estudo contou com um número maior de participantes, 664 pessoas, em 11 países, e critérios mais rigorosos. A expectativa era enorme. Se os resultados fossem positivos, o AMX0035 ganharia validação científica definitiva e poderia ser aprovado em mais países. Ao mesmo tempo, a empresa expandiu seu pipeline. A Avexitide para hipoglicemia pós-bariátrica entrou em fase 3. O composto experimental AMX0114, uma nova proposta para ALS, começou a ser testado em humanos. E, olha, continuaram os estudos com a AMX0035 em outras doenças raras, como síndrome de Wolfram e paralisia supranuclear progressiva, ou PSP.
Em março de 2024, saíram os resultados do estudo Phoenix, e foram decepcionantes. O AMX0035 não mostrou diferença significativa em comparação ao placebo na progressão da ALS. Isso, infelizmente, derrubou as esperanças de muitos pacientes e trouxe duras críticas ao FDA por ter aprovado o remédio com base em evidências limitadas. Em abril, em um gesto considerado ético e raro na indústria farmacêutica, a própria Amylyx decidiu retirar voluntariamente o Relyvrio, também conhecido como Albrioza, do mercado nos Estados Unidos e Canadá. Pacientes que já usavam o medicamento passaram a receber o tratamento de forma gratuita por meio de um programa de acesso contínuo. A empresa perdeu valor de mercado rapidamente, enfrentou um abalo na confiança pública e científica, mas ganhou respeito de parte da comunidade médica por assumir responsabilidade e não insistir na comercialização sem base sólida. Apesar disso, a Amylyx seguiu operando, com foco em outras moléculas promissoras e em manter sua missão: desenvolver tratamentos para doenças neurodegenerativas com coragem, ética e ciência. Hoje, a Amylyx foca no desenvolvimento de novos tratamentos após retirar seu principal remédio para a ALS do mercado por falta de eficácia comprovada. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.